Meu nome é Igor, eu tenho 43 anos, eu sou empresário aqui em Santa Catarina, sou marido de Amanda, pai de Luísa, sou pai de Davi também, que está vindo aí, está na barriga da mamãe. Eu comecei a minha vida de autoconhecimento há mais ou menos 1 ano e meio atrás, e de lá para cá minha vida tem mudado muito. Então eu conheci a Febracis, foi mais ou menos no começo do ano passado, onde eu fiz o método CIS, e aí que eu comecei a ver uma luz no fim do túnel para a minha vida. Porque eu tive uma infância bastante conturbada em relação à estrutura familiar, muitas crenças limitantes na minha vida, muitos bloqueios, tive muitos problemas em todas as áreas, todos os pilares da minha vida. E eu vivi praticamente 41 anos da minha vida com muitos problemas mesmo. Então, do ano passado para cá que eu comecei a ter a minha vida mais iluminada, vamos dizer assim, clarificando algumas coisas, e a minha vida começou a mudar desse tempo para cá. Eu comecei a praticar e buscar esse autoconhecimento. Então eu fiz muitos cursos dentro da Febracis, as minhas emoções eram estraçalhadas, eu tinha um baixo autocontrole emocional, eu me estourava muito fácil com as coisas, eu tinha uma crença de identidade estraçalhada, minha autoimagem era muito ruim, minhas crenças de capacidade, de merecimento eram muito baixas, assim, eu achava que eu não era merecedor de nada. Eu tinha uma crença assim que eu não era bom o bastante para as coisas, sabe? E isso me atrapalhava muito na minha vida, porque eu não conseguia atingir meta nenhuma, eu não conseguia ter disciplina com nada, eu era um cara resiliente, mas eu acabava cometendo os mesmos erros sempre que eu cometia, e isso trouxe uma vida infrutífera para mim, todos esses anos. E basicamente isso vem de uma infância muito conturbada, principalmente com meu pai. Eu tinha uma relação muito ruim mesmo. A minha mãe e meu pai sempre moraram juntos, eu morei com eles, né? Não é uma família que teve separação de pai e mãe, mas era uma situação de desequilíbrio amoroso e familiar dentro daquele lar, né? Infelizmente a gente tem muito isso aqui no nosso país, principalmente no interior, né? Essa questão de falta de amor materno e paterno para com as crianças, a ausência de pai, principalmente, por o pai trabalhar muito, não ficar dentro de casa, não dar o amor que o filho precisa receber. Então minha vida ela foi pautada em altos e baixos. Eu nunca tive constância nas coisas, principalmente profissional, conjugal e amoroso, sabe? Eu já tive problemas muito sérios na minha vida nesse sentido. Eu não conseguia me relacionar com as pessoas, nem com meu cônjuge. Eu tive muitos problemas de relacionamento, eu já fui casado, já separei, já tive várias empresas, nenhuma eu consegui prosperar. Eu não tinha conexão com Deus, minhas emoções eram estraçalhadas. Então assim, era uma vida que aparentemente era boa para as pessoas que me viam de fora, mas eu por dentro era destruído. E eu vivia um pouco de aparências. Então eu tinha uma carapuça, né, na minha frente que me blindava do exterior, do externo. Eu vivi minha vida quase toda dependendo da aprovação alheia para as coisas. Eu não tinha opinião própria. Eu dependia muito
da opinião dos outros, devido também a uma baixa autoestima. Eu não tinha confiança no meu taco, eu sempre tinha que depender de alguém para alguma coisa. Eu não conseguia fazer as coisas sozinho. Enfim, se eu for colocar aqui todos os meus problemas, eu vou ficar o dia todo. Mas, basicamente, era uma vida infeliz. Tá? Infeliz. E quando eu iniciei esse autoconhecimento, foi uma escadinha, na verdade. Depois da minha separação, eu fui buscar ajuda, eu comecei esse processo com um psicólogo, e daí do psicólogo eu fui procurar alguma coisa. Comecei lá com Augusto Cury, aí do Augusto Cury fui fazer outros cursos de gestão de emoção, que é aí que eu comecei a entender que era o meu problema. E aonde eu cheguei na Febracis, por intermédio do Paulo Vieira, e foi um curso gratuito que ele ministrou na internet, chamado Maratona da Emoção. E quando esse cara falou da TGM, que é a Teoria Geral das Memórias, cara, meu mundo desabou. Foi uma coisa esquisita, surreal, porque eu me vi ali naquilo, né? Aquele orgulho que eu tinha, expresso por um monte de maneiras, né? Com arrogância, com autossabotagem, enfim. Uma infinidade de muralhas que eu colocava na minha vida devido ao orgulho. Claro que esse orgulho ele veio de muitas crenças de autoimagem, de não ser bom o suficiente. Quando eu comecei essa imersão na Febracis, eu melhorei rapidamente. Eu tive muitas melhoras na minha vida, né? Então eu fiquei aí mais ou menos, eu acredito que quase um ano, mais ou menos, quase um ano, uns 10 meses, fazendo os cursos e imergindo na literatura, me reconectando com Deus. Isso foi muito importante, né? E aí, em um desses cursos que chama BHP, que era um curso de business, é onde eu encontrei o Thiago, né? O Thiago estava fazendo esse curso junto comigo, lá na Febracis de Florianópolis. E, cara, foi uma conexão, assim, meio que automática, porque a gente acaba formando grupinhos para ir almoçar, e geralmente as pessoas que se conectam mais facilmente acabam formando esses mini-grupos e indo almoçar. E um desses mini-grupos, o Thiago estava junto, né? Tava eu, ele, mais 2 ou 3 pessoas, e a gente começou a ir almoçar. E em uma dessas idas, o Thiago já começou a aplicar o coach em mim, né? Eu ainda, mesmo com esse autoconhecimento que eu estava adquirindo, já fazia um ano, eu ainda sentia um vazio, sabe? Ainda não estava legal, não estava prosperando ainda do jeito que eu queria. As coisas estavam melhorando, mas de maneira muito lenta. Eu ainda tinha muito problema, tinha muita inconsciência ainda, né? E uma dessas vezes que a gente foi almoçar, em Florianópolis, eu estava falando de trabalho, né? E ele me fez algumas perguntas, que é o poder do coach, né? São as perguntas poderosas de sabedoria. Ele me fez 1 ou 2 perguntas que, cara, eu praticamente não conseguia andar. Fiquei tonto no meio da rua e fiquei pensando, o que esse cara quis dizer com isso, né? E ali, cara, que foi onde que o Thiago me ganhou. Falei, pô, esse cara ele tem uma consciência fantástica das coisas. Ele notou que eu estava falando das minhas crenças e ele jogou uma PPS, que é uma pergunta poderosa sabedoria para mim. Me desconcertou, sabe? Eu fiquei tonto na hora. Eu fiquei bambo, falei, meu Deus, cara, esse cara me fez cair uma ficha gigantesca agora aqui, de autossabotagem, de uma coisa da empresa que talvez o Thiago nem lembra. Mas depois eu vou lembrar ele. E depois desse dia, eu falei assim, eu vou colar nesse cara, porque eu gostei dele.
Ele me trouxe clareza em duas coisas que ele me falou assim. E eu falei, esse cara ele tem uma consciência enorme de crenças. E é aí que eu comecei a minha relação com o Thiago. Aí eu comecei a conversar com ele. Esse curso acabou, nós fizemos um mini mastermind, networking ali, né? A gente fez um grupinho de WhatsApp com 4 ou 5 pessoas que se identificaram e até hoje nós somos amigos, né? E junto com essa galerinha aí. E a gente começou a marcar jantares, a gente ia às vezes num happy hour com essa galera para a gente praticar o contágio social. E nesses encontros aí desse nosso mini mastermind, né? Esse contágio social maravilhoso que a gente formou, a gente acabou virando amigo e eu já tinha decidido que eu queria fazer um processo de coaching individual com ele. Porque eu já tinha feito um processo de coaching em grupo, porém eu senti que não houve aquela transformação que eu precisava. Eu precisava de uma transformação maior, né, pelos meus resultados. E eu sabia que eu precisava. E era um momento da minha vida que financeiramente eu não estava bem ainda, né, profissionalmente. Conjugar, bom, ainda estava minha vida imersa em problemas, mas eram problemas que não eram tão grandes como antes, mas eram problemas, né? Ainda estava bem complicada a minha vida ainda, inclusive financeira, então eu sabia que o processo dele custava X e eu falei, meu Deus, cara, se eu pagar esse processo aí, eu vou me complicar, talvez vou me complicar financeiramente. Mas aí tem uma outra crença por trás, que é a crença de escassez muito forte, né, que eu tinha devido à minha família lá, que era, a gente vivia na escassez, vivemos a vida toda na escassez, e essa crença bateu forte. Depois que ele me falou o preço do processo dele, eu falei, meu Deus, hoje tá o dobro, tá? Do que eu paguei. E eu falei, meu Deus. E aí conversei com ele e cada dia que nós se encontrávamos para esse happy hour, para um jantar, mais eu ficava convicto que eu tinha que fazer esse processo com esse cara. Porque ele me ajudou, ele começou o processo antes de eu iniciar realmente com ele, porque ele começou a me ajudar. E não só como coach, tá? Ele foi um mentor na minha vida, tá? Um mentor profissional, o Thiago, sem ele querer. Então ele já começou a fazer a mentoria comigo sem querer, ele começou a transbordar comigo nos primeiros encontros como amigos. Ele transbordou mesmo, assim, ele fez cair um monte de ficha e eu comecei a criar consciência do tamanho do buraco que eu ainda estava, entendeu? Né? Depois de um ano já de cursos, tal, de autoconhecimento, eu ainda me encontrava num buraco. Então, pra você saber o tamanho do buraco que eu estava. Tava grande o buraco. E aí, falei, meu Deus, cara, eu já vi naquela primeira sessão ali que eu tinha tomado a decisão correta. E não só por causa do coach, porque o coach é sensacional, né? Ele faz você refletir e você tirar as tuas respostas de você mesmo. Ele não vai te dar resposta alguma. Ele faz você mesmo extrair as respostas com perguntas que ele vai te fazendo, né? Aí tem aquela questão de metas e plano de ação, etc. Mas o Thiago, ele transbordou, cara. Por quê? Porque além do coach, ele viu uma necessidade minha que eu tinha em dois pilares, principalmente, que era o profissional e o conjugal. A gente deu muito foco nisso aí. E o profissional, o Thiago, além de ele ser coach, ele foi um mentor para mim, sem ele querer. Ele foi um mentor, porque esse cara manja muito de vendas, tá? Além de ser um coach sensacional, ele é um cara que entende muito de vendas. E aí ele me ajudou demais. Eu tava com um buraco lá na minha empresa. Eu tava, como ele mesmo diz, eu era uma carreta carregada sem freio na descida. Então, a gente conseguiu frear essa carreta de 42 toneladas, colocar ela num plano e começar a subir de novo.
E eu confesso, se não fosse esse processo de coaching individual que eu fiz com o Thiago, eu não sei o que seria da minha vida hoje, tá? Provavelmente a minha empresa estava falida, eu estava separado da minha esposa, que eu tenho uma filha maravilhosa com ela, tá? Bom, eu acho que eu não preciso citar mais nada, né? Porque só essas duas coisas aí salvaram a minha vida. Eu achava que eu tinha sido transformado pelos cursos que eu fiz lá dentro. Mas, na verdade, a verdadeira transformação na minha vida foi dentro do processo do coaching individual. Eu já tinha feito o coaching, como eu te falei, o coaching em grupo, com uma coach fantástica lá, mas o processo individual que eu tive minha transformação. Ali que eu tirei a minha empresa do buraco. Então, só para você ter uma ideia, em janeiro eu faturei R$0 com a minha empresa. 0. Eu não tive faturamento da minha empresa em janeiro. E eu comecei meu processo com ele, acho que em fevereiro ou março. Hoje, a minha empresa, ela está num faturamento escalonado assim. Entendeu? Eu acho que esse é um dos principais resultados assim, que eu tive com o coaching individual. Que com certeza a minha empresa não existiria hoje, tá? E isso eu tenho muita gratidão com o Thiago, muita gratidão mesmo com ele, porque ele viu a minha necessidade, ele é um cara que ele me enxergou a minha necessidade, ele não aplicou simplesmente um processo de coaching comigo. Ele viu a minha necessidade, ele sabia que aquilo ali era base para mim, porque para mim dar sustento para minha família, eu tinha uma filha pequena, e para minha esposa, que também não estava trabalhando. E, cara, ele teve uma empatia muito grande nesse sentido aí. Aí ele me ajudou. Então, metade dos meus processos era mentoria, não era nem coach. Eu sou muito grato e estou muito feliz hoje, graças a Deus e graças também ao processo individual que fiz com ele, tá? Então, não só a questão da empresa profissional, que a gente sabe que tem muitos pilares aí na nossa vida. Nós temos questão profissional, questão financeira, questão espiritual, conjugal, relação com filhos, saúde, etc. É uma melhora geral, né? Generalizada. Mas, para mim, Igor, o aspecto profissional, a minha empresa foi realmente diferencial e o meu casamento também, né? A gente fez algumas ferramentas ali que são extraordinárias, cara, é marretada na cabeça, tá? Assim, se você for fraco, não vá, você não vai aguentar, eu tô brincando, mas, cara, é uma coisa de louco. Eu saí das sessões assim, atordoado, falei, meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha vida e com o meu casamento? Então, eu acho que também eu restaurei a minha relação com a minha esposa, devido a esse processo. Eu acho que se não fosse esse processo também, com certeza, além da minha empresa ter quebrado, eu estava separado hoje e vivendo longe dos meus filhos, né? Então, eu não tenho nem palavras para... Não tenho nem como agradecer isso, né? Porque, o preço que eu paguei pelo processo é muito barato, né? Muito barato. Então, assim, para as pessoas que ainda têm dúvida se isso funciona, você só vai saber mesmo fazendo. Porque todo mundo tem dúvida. Medo. Eu vou ter com medo de gastar e não me dar o retorno. E o medo é uma coisa que destrói vidas. Tá? Então, às vezes, a tua vida está indo para o buraco e você está levando a vida de um monte de gente junto. Porque você está com medo. Medo de, às vezes, investir no que é mais importante no mundo, que é você mesmo. Às vezes você investe em um monte de coisa, mas em você mesmo você não investe. E foi isso, essa decisão que eu tomei que, olha, salvou minha vida, tá? Com certeza. Então, vocês me perguntam, o Thiago foi responsável por tudo isso na tua vida, por toda essa transformação, Igor? Eu vou ser sincero com vocês. Não foi o Thiago. Isso foi obra de Deus. Por que eu te falo isso? Porque foi Deus que colocou o Thiago no meu caminho. Porque eu busquei,
Eu busquei, eu tive ação também. Então Deus colocou um profissional extraordinário no meu caminho, que é o Thiago. E também uma outra coisa, sem a minha ação, sem a minha dedicação com o processo, não teria acontecido também a minha transformação, tá? Porque não adianta nada você ter um coach mais top do mundo e você não praticar as ferramentas, praticar o que o processo diz para você praticar. Então, eu devo tudo isso a Deus e a mim, a minha ação, tá? Claro que Deus colocou o Thiago no meu caminho e não poderia ter sido uma pessoa ou um profissional melhor que podia ter encontrado nesse caminho aí. Eu tive muito medo, porque eu não tinha dinheiro suficiente para pagar. E o processo, ele fez eu reviver das cinzas financeiramente e eu consegui pagar ele com os ganhos que eu tive, né? Então, a gente sabe que o medo, ele destrói muitas vidas, tá? Se você está com medo de fazer isso e o medo te bloqueia, realmente ele vai te bloquear, se você não quebrar esse medo. Então, seja corajoso, em nome de Deus, descanse nele, Deus vai te dar essa energia, essa coragem para você tomar decisões na tua vida. E se eu puder te dar um conselho, faça esse processo, porque você pode estar num buraco ou você pode estar bem, mas se você quiser ir para um próximo passo, para um próximo nível, você precisa de destravar algumas emoções aí, né? Então, tanto para as pessoas que estão numa situação ruim ou numa pessoa que está já numa situação boa e quer ir para um próximo nível de performance, de sucesso, não estou falando só de dinheiro, mas familiar, por exemplo, espiritual, faça o processo, porque esse sim transforma, tá? Um curso transforma, um livro transforma, mas nada transforma como esse processo. Porque as ferramentas que o Thiago aplica realmente são transformadoras, tá? Transformadoras. Então, novamente eu deixo minha gratidão primeiramente a Deus e depois para o Thiago, por ele ter aparecido na minha vida, por ele ter colocado o Thiago aqui. E sou muito grato a ele, tá, gente? Fiquem com Deus.